Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos dando continuidade aos nossos programas especiais de férias, hoje conversando com o coordenador-geral do SINT-RN, o professor Bruno Vital, que vai falar aí sobre as perspectivas, o cenário esperado para este 2023. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia aos telespectadores e às telespectadoras. Então, depois de um ano muito difícil, né, o ano passado, se descortina um ano de esperança, não é isso, Bruno? Isso, 2023 nós esperamos que seja um ano em que nós consigamos reconstruir a pauta da educação pública, né? E as sinalizações de que essa possibilidade vai se concretizar, elas estão colocadas quando nós conseguimos garantir a presença do movimento educacional na comissão de transição, elaborando um relatório que traz as perspectivas do que nós queremos dentro da construção do novo governo, né? Nós, por exemplo, conseguimos, no relatório final, colocar a necessidade da revogação da reforma do ensino médio, o que significa que a nossa perspectiva venceu outras perspectivas também presentes dentro do grupo de transição, porque nós temos lá, né, representantes do setor privado que entendem ainda que a reforma do ensino médio ela é uma reforma necessária, dentro da lógica deles que precisava apenas de aperfeiçoamento. Nós vínhamos defendendo que ela precisa ser revogada, porque ela tem um modelo que atende ao mercado, não atende à necessidade da população brasileira e que cria um ensino pobre para os pobres, né, e um ensino completo, permite que haja um ensino completo, com todos os conhecimentos necessários para os mais ricos. Então, a gente tem feito essa defesa e esse é um dos pontos, por exemplo, que nós garantimos lá, além da defesa da mudança da regra do teto de gastos, que é uma regra que tem inviabilizado o financiamento da educação, tem diminuído o investimento na educação e a gente espera que 2023 seja um ano de mais investimento na educação. Bruno, mas esses dois pontos que você falou, né, reforma do ensino médio, teto de gastos, precisa de aprovação no Congresso. E o Congresso eleito é extremamente conservador. Como é que você imagina que vai se dar essa disputa, né, apesar de ter um governo que é favorável à pauta dos trabalhadores, o Congresso que naturalmente é contra? E aí? Então, primeiro observar que na discussão da PEC da transição, chamada PEC da transição, o governo já teve que trabalhar um pouco com os parlamentares. Alguns deles reeleitos, outros não estarão no Congresso. O Congresso realmente tem um perfil, né, extremista, de extrema direita. Alguns parlamentares, a maior bancada, na verdade, é a bancada do PL, né? Mas dentro daquele grupo as coisas vão um pouco se reconfigurar. Se a gente pensar, por exemplo, na postura do Centrão, de Arthur Lira, na negociação da PEC da transição, a gente vai observar que como eles tradicionalmente dançam conforme a dança do governo de plantão, nós vamos ter algumas pontes que a gente vai conseguir realizar. Entretanto, nada que a gente vai conseguir fazer no Congresso, dentro do governo, vai ser feito de forma tranquila. Nós vamos precisar estar nas ruas, pautando o governo e puxando o governo para a nossa pauta, né? Fazendo com que, inclusive, o MEC possa estar nos escutando e fazendo a defesa de projeto que nós queremos, né? Então, vai ser um ano de muitas movimentações em que a gente não vai ter sossego no sentido de ficar quieto, esperando que as coisas aconteçam. Nós vamos precisar estar nas ruas e vamos precisar estar mobilizados, defendendo aquilo que a gente deseja, né? Porém, vale ressaltar aqui o fato de que a gente acha que o comportamento dos parlamentares também vai mudar um pouco, porque eles estão acostumados a dançarem conforme a música do governo, né? Eles têm esse hábito, principalmente aqueles que são mais fisiológicos, de esperarem muito da lei de como é que o governo vai se comportar e tem aquela expectativa de realizarem, por exemplo, obras nos municípios com que eles se comprometeram e dependem muito do orçamento, portanto, terminam buscando pontos aí com o governo e fazendo algumas negociações para não ficarem totalmente isolados. O Plano Nacional de Educação está na mira para esse ano? Com certeza, o ano 2023 vai ser de retomada do plano, apesar de que o plano também se vence em 2024. Né? Então, nós vamos, na verdade, ver o que a gente resgata do plano nesses 2 anos e se preparar para a construção do novo plano, porque o plano perde a vigência pela lei em 2024. Então, a gente vai precisar
fazer um novo plano, que na verdade não vai ser tão novo, porque as metas que o plano anterior colocava não foram alcançadas, né? Dentro de um cenário de novidade, que é o cenário pós-pandemia, que teve uma perda muito grande aí da aprendizagem e uma evasão escolar muito alta devido ao processo da pandemia. As escolas ficaram fechadas, muitos alunos não retornaram para as escolas e, ao mesmo tempo, nós tivemos alunos que estavam estudando, mas não conseguiram aprender pelas dificuldades de acesso, né, à internet, ou mesmo acessando a internet pela ausência do contato direto com o professor. Então, nós temos muitos desafios e vamos precisar superar nesse período e nesse novo Plano Nacional da Educação que vai ter que ser desenhado. O Movimento da Educação ficou satisfeito com a indicação do ministro, Bruno? Então, o Movimento da Educação fez uma movimentação, inclusive por um outro nome no Ministério da Educação, mas entende que com a nomeação de Camilo, há uma possibilidade de mediação e de diálogo, né? Não é exatamente o ministro que o movimento educacional reivindicou, mas é um ministro que abre possibilidade para dialogar e para fazer com que a pauta educacional ela possa andar. Vamos ter que disputar, porque existe uma ligação, tanto do ministro como de Isolda Sela, que era uma das ministras que estava cotada para o ministério, que vai ficar, né, na Secretaria de Educação Básica no MEC, de muita proximidade com o setor privado, com as ONGs e com os institutos privados que falam da educação, né, que trabalham com a educação, Todos pela Educação, por exemplo, que é o que organiza esse setor aí privado, que tenta ter influência sobre o MEC, mas a gente vai ter a possibilidade de dialogar sim. Vamos para a realidade estadual. Quais são as perspectivas para o Rio Grande do Norte? Então, a gente espera no Rio Grande do Norte que a gente possa consolidar um processo de respostas educacionais contundentes, né, em primeiro lugar, porque nos últimos 4 anos, os resultados aqui do Estado, do ponto de vista da aprendizagem, né, eles não foram satisfatórios. Então, a gente espera que o Estado aqui do Rio Grande do Norte ele possa dar mais respostas contundentes no sentido de organização da aprendizagem especialmente, e que possa intensificar o processo de valorização. Nós conseguimos, né, vamos continuar lutando pela paridade, pela implementação do piso, por mais direitos para a categoria, pelo plano dos funcionários agora. A gente espera muito que nesses 4 anos os funcionários sejam visibilizados na educação e tenham sua carreira, né, tenham valorização real, e que a gente possa fazer um pacto aí pela aprendizagem no Estado, de forma que as crianças e adolescentes, jovens e adultos possam voltar para as escolas, que nós tivemos evasão muito alta aqui no Estado, que eles possam, sobretudo, aprender e garantirem sua profissionalização, porque também tem a proposta dos IERNs e da política de educação profissional do Estado. Então, a gente espera que isso se concretize e a gente veja o resultado para nós profissionais, mas também para a sociedade. A governadora Fátima Bezerra enfrentou um rombo no orçamento, né, na primeira gestão dela. Conseguiu pagar as folhas, né? Com isso daí, qual é a expectativa, né, para a educação? Se pode dizer que vai ter mais dinheiro para a realização das reivindicações que a categoria apresenta? Então, o que era no passado, né, o pagamento do atrasado, essa fase ela já terminou e o governo ele não vai mais poder dizer que tem que pagar atrasados, que tem que organizar a casa. Essa fase ela já está superada. O que a gente espera ver agora são investimentos, né, maciços, são resultados, são ações que venham a melhorar, de fato, a educação pública. Então, o governo agora vai precisar colocar dinheiro na educação e fazer coisas novas acontecerem, né, tanto para os profissionais, né, tem uma lei de escola de tempo integral que a gente quer ver aprovada, né, que isso também significará mais investimento, lei do porte das escolas que a gente quer ver aprovada, e a estrutura das escolas ela precisa ser, nesse momento, né, muito investida. Então, nós tivemos as reformas do governo cidadão, que já estavam programadas, mas nós não tivemos um programa mais amplo de reformas maiores, né? Tivemos um plano de reparos que está acontecendo, que é importante, mas nós não tivemos reformas maiores. A gente espera também que a infraestrutura das escolas melhore nesse governo, que deve ser de mais investimento, de mais dinheiro na educação. Bruno, de todos os segmentos da educação, um que se considera marginalizado pelos governos é o segmento dos funcionários e funcionárias, né? Qual é a perspectiva para esse segmento para agora, 2023? Então, nós estamos
no debate da implementação do plano, que já foi inclusive discutido com os funcionários, do plano de carreira dos funcionários da educação, né? Que tem a perspectiva de entender, primeiro, que os funcionários eles estão incluídos no novo Fundeb e que eles precisam de uma valorização que não tiveram, né, ao longo dos anos. Isso significa a gente ter duas coisas principalmente, né? O reajuste anual, ou seja, a data base para o pagamento do seu reajuste a cada ano, que é o nosso fator de correção que a gente tem trabalhado, é o mesmo do professor. Então, a mesma valorização, percentual de valorização que o professor receba, aquele funcionário da escola também receba. E a cada ano ele ter essa garantia para que o salário não esteja mais congelado. Essas duas questões para nós são fundamentais, estão no plano que nós já encaminhamos e a gente espera a finalização, a votação na Assembleia Legislativa dentro desse ano de 2023 e vai ser uma luta que nós vamos dar bastante ênfase, porque a gente precisa começar a compreender a escola para além do professor. Os educadores da escola não são apenas os professores, as professoras, mas os funcionários que estão lá e que fazem todo dia com que a escola possa funcionar. Então, espero que 2023 seja o ano da valorização dos funcionários da educação. Bruno, o CIT tem um planejamento de ações prioritárias para esse ano de 2023? Sim, nós estamos, o nosso foco, né, é garantir a carreira dos funcionários esse ano, garantir a luta que nós sempre fazemos pela implementação do piso dos professores, né, que é uma luta anual e vai demandar discussão em todos os municípios do estado praticamente, né, e queremos garantir que as escolas em tempo integral elas tenham sua situação regulamentada. Eu acho que esses 3 pontos são pontos muito importantes que nós vamos passar o tempo necessário debatendo e tentando buscar a implementação e a concretude, né, para o trabalhador da educação. Esses 3 pontos acho que são pontos fundamentais desse ano 2023. Ok, nós conversamos com o coordenador geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bruno, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton, e a gente vai se ver muito durante esse ano ainda. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTRN em defesa da educação pública. Até lá!